Boa tarde, igreja. Hoje nós iniciamos aqui, neste domingo, estudando o texto que a gente deu uma pequena introdução na semana passada. Vamos falar de Lucas, capítulo 15, e pensar sobre a parábola do filho pródigo. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 15, ele está ali conversando com algumas pessoas. E essas pessoas, segundo a liderança ali religiosa, eram pessoas de má fama. E que esse comportamento de Jesus Cristo não era muito adequado, né? Então eles queriam que o Senhor Jesus Cristo estivesse agindo conforme o entendimento deles. E para que o Senhor Jesus Cristo mostre quem ele é e quem Deus é, ele vai então explicando algumas parábolas até que ele chega nesta parábola, a parábola dos dois filhos. E ela vai nos ensinar muito sobre Deus, sobre o seu amor, sobre o propósito de Jesus Cristo e sobre toda a humanidade. Por isso, na semana passada, nós falamos que Deus, né, aqui representado por esse pai, é um pai que tem muitos filhos. E que, portanto, a nossa visão sobre Deus deveria mudar a partir desta prerrogativa. Muito bem, então hoje nós vamos falar um pouco mais desse filho mais novo, desse que pede a sua parte na herança. E o verso 11 e 12 vai nos mostrar isso. Vamos ler? Está dizendo o seguinte: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Ora, o que nós precisamos compreender aqui que é relevante considerar? Em primeiro lugar, não era muito comum uma pessoa pedir a parte dela na herança. A herança era algo, né, assim como o próprio nome diz, é aquilo que vem, não é? De uma outra pessoa, mas somente após a morte. Então a herança era dividida entre os filhos quando o pai morria. Mas este não, ele chega até o pai e pede a parte dele, a parte que ele teria direito quando então ele morresse. O que isso significa? O que é importante para nós hoje entendermos esse texto? É que este homem, quando ele chega para o pai e ele pede, ele demonstra em primeiro lugar o seu interesse, né? No que é que ele está interessado, o que ele quer. Então, se nós fôssemos considerar a cultura da época, ele estava dizendo, em outras palavras, que ele queria que o pai dele morresse. Porque se o pai dele morresse, ele já teria direito a esta herança. E é isso que ele vai falar. Ele está querendo dizer assim, olha, para mim é importante que o senhor morra. Por quê? Porque o senhor vivo, né, tudo está sobre o seu comando, tudo está sobre a sua direção. Então eu prefiro que você morra, porque se você morre, eu é que decido o que eu vou fazer. Se você morre, eu decido como é que eu vou agir, o que eu vou fazer com os meus bens, no que eu vou gastar os meus bens. Então ele demonstra que ele não tem muita satisfação neste pai. Tem algo no pai que não o alegra. E ele quer então se distanciar desse pai. Porque estando nesta casa com o pai, o que acontece? A condução da casa é o pai que dá, né? A direção da casa é o pai que dá. A forma de agir, as preferências, as escolhas. Então, quem estivesse debaixo do mesmo teto necessitaria então seguir ali um padrão, né? Um estilo de vida determinado então pelo pai. E quando então ele pede a herança, ele está falando assim, olha, eu preferia que você morresse, porque se você morresse, né, quem vai agir sou eu, quem vai decidir sou eu sou um homem livre. Então ele deseja esta liberdade, para que ele então passe a ter autonomia sobre a sua vida. Então o pai é incômodo para ele. O
pai é alguém que, de alguma forma, fica ali na sua presença, no seu jeito de agir, na sua forma, né, de conduzir a sua vida, não está agradando ele. Então, ele não quer o pai, mas ele quer o que o pai tem. E isso é importante você considerar hoje, que ele não tem interesse no pai. E vai ficar muito claro a partir da próxima semana, né, quando a gente vai ver a sequência dos atos dele, é que ele não tem interesse no pai. Ele não quer ficar com o pai, ele quer o que o pai tem. E o que o pai tem? O pai tem os bens. E o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar isso de uma forma um pouco mais clara para você e para mim, em João capítulo 6, no verso 26, porque quando ele está ali, que ele alimenta uma multidão, e a multidão fica procurando ele. E quando é no outro dia, eles perguntam, onde o Senhor estava, né? Nós estávamos procurando o Senhor. E em João capítulo 6, verso 26, vai dizer o seguinte, o Senhor Jesus vai dizer a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Então, havia um interesse ali, um grande interesse naquilo que o pai tinha. E ele pede esses bens, e o texto vai seguir dizendo que logo ele foi embora. Então, o pai e a sua forma de conduzir a vida, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, não combinam muito com o jeito dele. Por isso ele pede os bens. Por isso ele, na sua forma de agir, está dizendo, em outras palavras, olha, o que me interessa mesmo não é você, pai, mas é o que você tem. Porque quando o Senhor Jesus Cristo vai falar nesse texto de João capítulo 6, ele está querendo dizer o seguinte, sabe por que vocês estão me procurando? Sabe por que vocês passaram a noite inteira me procurando e agora bem cedo aqui vocês estão todo ao redor perguntando onde eu estava? É porque vocês comeram, é porque vocês foram fartos, é porque eu satisfiz o desejo de vocês e naquele momento era que todos então pudessem estar bem. Vocês não estão comigo porque vocês querem mudar o seu pensamento. Vocês não estão comigo porque vocês querem mudar a forma como vocês sentem. E vocês não estão comigo porque vocês querem mudar a atitude de vida de vocês, uma nova forma de vida. Vocês estão comigo porque vocês comeram e foram fartos. Então vocês estão muito mais interessados no que eu possa dar para cada um de vocês. E é isto que o filho vai mostrar. Até porque esse filho, no decorrer do texto, vai dizer o que é que ele queria. Então quando ele pede isso para o pai, ele está querendo dizer, olha, eu não tenho interesse algum em você. Eu só tenho interesse no que você tem para me dar. Em segundo lugar, nós precisamos compreender essa atitude dele. Então, quando ele está falando isso para o pai, quando ele está falando que ele quer os bens dele, ele está querendo dizer, em outras palavras, que ele quer decidir o que ele vai fazer. Embora os bens não são deles, não são deles de direito, ao contrário. Mas o pai dá. E por que o pai dá? Né? Será que Deus gostaria de controlar a sua vida? Será que você vai compreender o que Deus está planejando para você se você então não vê como é que você age? Quais são as suas atitudes? Qual é a forma que você está conduzindo todas as suas coisas? Então, a partir desse texto, nós vamos nos confrontar com aquele momento, então, que Deus, lá no pecado original, fala para o homem e para a mulher que eles não deveriam comer desse fruto. Então, o que o homem está querendo fazer aqui, o que esse filho está querendo dizer aqui, é que ele quer viver conforme ele deseja. Ele quer viver a revelia de Deus. Este é o pecado original. Quando o homem quer viver a revelia de Deus.
distante de Deus. Ele quer decidir, ele quer fazer o que ele quiser com aquilo que é dele. Por isso ele pede os bens. E hoje nós precisamos pensar, que bens são esses? Que bens são esses que nós temos ou que Deus nos concede? E eu queria que você pensasse, porque o filho nesse momento ele se desconecta do pai, né? Ele vai se distanciar. O texto vai dizer que poucos dias depois ele pegou tudo e foi embora. Então o que ele faz? Ele estava vivendo ali na mesma casa que o pai, não é? Debaixo do mesmo teto que o pai, onde o pai então dava as diretrizes, onde o pai de vez em quando falava para ele: olha, você não pode fazer isso daqui. Ou então falava no outro dia: é isso aqui mesmo que eu quero que você faça. É desse jeito que eu quero que você faça, porque desse jeito as coisas vão andar melhores. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo fala em João 6, que ele está falando qual que é a importância dos milagres do Senhor Jesus Cristo? É mostrar o amor de Deus, é mostrar um novo sentimento, um novo pensamento, uma nova maneira de agir. E o Pai, ele tem o seu jeito, ele tem os seus pensamentos, então ele vai conduzindo a sua casa assim. E quando o filho pede os bens e poucos dias depois ele vai embora, ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu quero viver do meu jeito, eu quero viver da forma como eu acho que está correta e eu quero satisfazer a minha vontade, porque aqui a sua vontade prevalece. Aqui as coisas acontecem do jeito como você quer, mas tem um jeito meu que eu quero. Tem um jeito que é meu e talvez a gente poderia pensar de uma forma mais egoísta, quando o homem, então, ele quer se distanciar de Deus, e isso acontece lá no pecado original, quando então ele quer viver, ele quer mandar, ele quer decidir, ele quer fazer as coisas do jeito dele. E aí então alguma coisa acontece. E eu acho que esse texto aqui, ele está exatamente nos mostrando isso. Que tem um momento, então, que o homem, embora saiba quem é Deus, embora entenda quem é Deus, prefere viver a sua forma de viver, que é uma forma mais egoísta. Então ele se desconecta do Pai e vai viver para o seu próprio interesse. E eu queria que você pensasse, então, que bens são esses, né, que o Pai distribui. E aí eu quero te levar a pensar que neste caso aqui específico era dinheiro. Ele separou o dinheiro, deu a parte dele, ele foi lá viver. Mas e hoje, né? O que seria isso, né? Quais são os bens que Deus nos dá? Que na realidade não são nossos, mas que Ele concede. Planeta, por exemplo. Nosso planeta, que Deus dá e a gente desfruta, né? Você desfruta do sol, você desfruta da chuva, você desfruta da noite, das estrelas, você desfruta de tudo isso. E tudo isso é gratuito, é dado a você. Você desfruta da sua inteligência, a inteligência que Deus deu a você para fazer coisas. E como é que você faz? Como é que você está usando essa inteligência? Para produzir o quê? E para quem? É tão importante dizer isso. O Senhor dá então um coração para você amar, e você ama o quê? Ou ama alguém. E quando ama esse alguém, é para fazer o quê? É só para essa pessoa ser amada ou para essa pessoa também, de alguma forma, devolver o amor que você considera que está dando? O nosso corpo, por exemplo, é um bem que Deus nos dá. Né? Você nasce com esse corpo, né? Ele é produzido de uma forma que você não consegue compreender, vai se formando ali no ventre da mãe e você nasce. O que você está fazendo com esse corpo? Para que ele é usado? Para qual satisfação? Então, quando nós falamos para Deus, olha, eu quero esses bens, quer dizer o seguinte: olha, tem um planeta e eu quero que o planeta então satisfaça a minha vontade, o meu desejo. Mas se é debaixo da casa de Deus, o que ele fala sobre o planeta? O que ele fala, por exemplo, para Adão?
vai cuidar dos animais? Vai ali administrar o jardim? Como é que a gente está administrando o planeta? Como é que nós estamos administrando a nossa inteligência? Quando nós, então, produzimos coisas, criamos coisas através da nossa inteligência, nós produzimos essas coisas para quem? Com qual interesse? Para o outro, para nós, para um benefício? Então, tudo isso que o homem tem, todos esses bens que Deus dá, ele é usado para o interesse de alguém. Mas se for diante da vontade de Deus, como é que nós estaríamos fazendo com o nosso planeta, por exemplo? O que nós estaríamos fazendo, por exemplo, com a Mata Atlântica? Que é um assunto tão comentado, né? O que nós faríamos? Sendo que ela influencia, por exemplo, todo o universo, todos os países. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com a nossa inteligência, por exemplo? Estamos usando para o benefício de alguém? Ou só nos interessamos em, por exemplo, ter uma boa formação acadêmica e ganhar muito dinheiro? O que nós estamos fazendo com o nosso coração? Quais são os sentimentos que mais afloram dentro de nós? Quais são os desejos que a gente tem? E olha que é difícil. É difícil falar do coração porque ele parece que de vez em quando nos engana. Mas o que nós estamos fazendo com os bens? Com os bens que nós temos? Com o nosso corpo? O que você está fazendo? De que forma você tem se alimentado? Né? O que é que você tem produzido para o outro? O que você tem feito? E quando então este homem chega ao pai e vai dizer assim: ó, te dá os bens, a minha parte que me cabe, porque eu quero usar todas essas para a minha satisfação pessoal. Então, neste momento, ele, de alguma forma, ele diz: olha, o jeito como você está fazendo as coisas não é do meu agrado. Então, eu quero a divisão porque agora eu quero assumir a direção da minha vida e agora eu quero assumir do jeito como eu entendo que seja boa, porque ele compreende, então, de que talvez fazer e satisfazer os desejos dele é a melhor coisa que ele pode fazer nesse momento. Então, ele passa a pensar no que ele quer, no que ele deseja, nos seus sonhos. E então ele passa a viver e ele vai viver a revelia de Deus. E quando ele vai fazer isso, ele perde tudo. E é interessante nós olharmos para esse texto dessa forma, porque esse jovem, ele vai viver distante do pai e ali onde ele vai viver, ele perde tudo. E me parece que nós podemos compreender esse texto na perspectiva de que, de repente, quando ele perde tudo, ele só consegue resgatar o tudo que ele perdeu por meio de Jesus. Toda a humanidade, todo o senso de justiça, todo o amor, toda a inteligência, todo o planeta, tudo que ele perdeu, ele só vai conseguir resgatar por meio do Senhor Jesus Cristo. E é muito bonito isso, essa história como o Senhor faz, que ele então vai mostrar que este homem que queria viver do jeito dele, perde tudo. E quando o Senhor Jesus Cristo então senta à mesa com aqueles homens, ele está querendo dizer o seguinte: é através de mim que eu vou abrir a possibilidade de tudo que foi perdido, principalmente a sua humanidade que se perdeu. É através de mim que eu vou abrir a possibilidade de que ele ganhe tudo de volta. E é maravilhoso saber que tudo que o homem perdeu, através do Senhor Jesus Cristo, ele restaura e ele reconquista tudo que ele perdeu, inclusive a sua humanidade.
E não é à toa que o Senhor Deus, ao criar o homem, façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. E quando então ele se afasta, quando ele vai viver a revelia de Deus, ele perde inclusive esta aparência, esta imagem de Deus. E é através do Senhor Jesus Cristo, que vai sentar à mesa com esses homens, que eles então abrem a possibilidade deles resgatarem tudo. Infelizmente, os líderes não estão percebendo, mas o Senhor está ali para contar uma história de amor de Deus, que sabe que a gente sempre considera em primeiro lugar é talvez o desejo de satisfazer as nossas vontades, que geralmente são muito distantes da vontade do Pai. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para sentar à mesa conosco e abrir as possibilidades, a grande possibilidade de restaurar, de ressignificar e de trazer de volta ao homem a sua humanidade, a imagem e semelhança de Deus. E tudo aquilo que ele achou que havia perdido, e perdeu mesmo, em outras palavras, perdeu. Ele resgata tudo de volta pelo amor e pela graça que há no Pai, através do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.